Mateus 5, versículo 9. Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. O Sermão da Montanha é a correção de rota da humanidade. Jesus, ele subiu ao monte e ele começou a falar. É claro que o Sermão da Montanha é um longo sermão. São 3 capítulos que mudam a trajetória daqueles que leem e colocam em prática. Mas existe um bloco dentro do Sermão da Montanha que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças o Senhor, ele mostra pra gente que o mundo ensina que felicidade é ter dinheiro, é ter fama, é ter muitos amigos, é ter coisas. No entanto, o que o Senhor diz é que a verdadeira felicidade é uma felicidade construída, porque o dinheiro vai embora, a beleza passa, todas essas coisas são passageiras. Mas se você quer ser realmente uma pessoa feliz, então suba esses degraus, esses 8 degraus, para a felicidade sustentável. No entanto, não falaremos dos 8 degraus, falaremos só de um degrau. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, o Senhor diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É profundo o que ele diz aqui. Feliz são os pacificadores, porque estes são meus filhos. Estes decidiram viver o meu DNA, o meu estilo de vida. Eles não são pessoas estranhas. E quando eu falo de pacificador é algo muito sério, porque eu estou falando de uma pessoa que, para ter paz com os outros, ela precisa primeiro ter paz com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. Esse em primeiro lugar. Segundo lugar, ela precisa ter paz consigo mesma, resolver os seus problemas interiores, porque uma pessoa infeliz, conflitiva, conflitante, uma pessoa angustiada, uma pessoa dominada pela tristeza e pela aflição, ela nunca vai conseguir ser feliz com ninguém. Uma pessoa que tem problema com o orgulho, nunca ela vai ser feliz com ninguém, vai faltar empatia, misericórdia. Ela vai querer ser dona da razão o tempo todo, porque os verdadeiros pacificadores, eles entendem que é melhor ter paz do que ter razão muitas vezes. Porque quando você tem paz, a consequência é que a razão virá sobre a sua vida. Mas é lógico que eu quero apresentar uma pessoa. Essa pessoa, ela participava da igreja primitiva. Este homem, especificamente, que eu quero mostrar como um grande pacificador, ele foi muito celebrado no céu, porque ele pegou pelas mãos 2 ministérios que, se não fosse um pacificador, não aconteceria esses 2 ministérios. Esses 2 ministérios foram de grande impacto para a igreja primitiva. Mas Barnabé, é sobre ele que eu quero falar. Barnabé, quais foram os milagres que Barnabé fez? Não, você não vai poder citar nenhum milagre, porque não está relatado. Qual pregação de grande impacto e grandes multidões ouvindo Barnabé? Também não vamos ter. Barnabé era mestre e ele fazia isso com excelência, mas ele não era um pregador de multidões, e ele não era um evangelista, e a unção de milagres não estava sobre a vida dele. Mas o melhor milagre, o maior milagre, que é a paz, este sim estava sobre a vida deste homem, que era feliz com Deus, feliz consigo mesmo, e por isso conseguia ver o melhor na vida dos outros. Mas para apresentar Barnabé, eu gostaria de ler Atos capítulo 9, no versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e o que o Senhor tinha falado com ele. Nós vemos aqui Barnabé pegando um grande ministério pelas mãos. As pessoas não tinham dimensão do que Deus faria através de Paulo. Paulo entraria na Grécia, na Europa,
Paulo entraria na Ásia, na África, e grande impacto Deus faria através de sinais, prodígios, maravilhas, conversões. Poderes, principados e potestades seriam derrotados através desse ministério. Mas por um momento, Paulo, ele foi desacreditado por todos. As pessoas fugiam de Paulo e as pessoas, se pudessem, brigariam com Paulo. Mas aqui Barnabé, um pacificador, um filho de Deus, conseguiu ver o melhor, conseguiu ver a transformação na vida de Paulo. Muitas vezes, quando você tem como estilo de vida a briga, a divisão, a rebeldia, você não consegue enxergar a restauração, você não consegue enxergar o que Deus está fazendo em outras pessoas. Você coloca um rótulo e você diz, essa pessoa não presta. É assim que está acontecendo muita ruína, tanto nas igrejas, como em ambientes escolares, ambientes profissionais, ambientes familiares, porque as pessoas não querem acreditar no melhor da pessoa. No entanto, Saulo, ele recebeu a mão de Barnabé. Saulo, que se transformou em Paulo, ele recebeu o apoio de Barnabé. E as pessoas, porque achavam Barnabé, não é que achavam, ele era um homem de Deus, um filho de Deus. Falaram, bom, vamos dar uma chance. Olha só, Barnabé está vendo melhor. E todos foram beneficiados, tanto Paulo quanto as pessoas que viram florescer, porque a pessoa que é pacificadora, ela vê com os olhos da fé, ela vê o florescimento de uma pessoa, a transformação dessa pessoa. E assim, todos começaram a olhar da perspectiva do céu, da perspectiva que Barnabé conseguiu olhar para Paulo. Este homem, então, foi um grande instrumento. Se você falar quem foi mais importante, Paulo ou Barnabé, é claro que a maior parte das pessoas vai dizer Paulo, mas da perspectiva do céu, Paulo e Barnabé, os dois vão receber a mesma recompensa, porque se não fosse um Barnabé, Paulo não aconteceria. Você pode ser um Barnabé na vida dos outros. Você pode ser um Barnabé na sua família. Você pode ser um Barnabé na sua igreja. Porque o diabo, ele quer destruir igrejas com divisão, com rebeldia. Mas quando você se levanta para ser pacificador, diz, não vai por esse caminho. Esse caminho é de destruição. Você vai evitar grandes destruições. Destruições, como eu disse, em ambientes familiares, na igreja, em vários ambientes. Mas Barnabé, ele não parou por aqui. Eu quero mostrar quem é esse homem no reino espiritual. Leia comigo Atos capítulo 11, porque talvez você nunca tenha prestado atenção em quem é este homem. Atos 11, no versículo 24, nós vemos o que o Senhor fala sobre Barnabé. Ele diz aqui, porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Você viu? Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e ele era um homem em que as pessoas, eu vou ler de novo, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Que incrível! Talvez você nunca tenha olhado para Barnabé desse jeito, mas o céu olhava. Ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de fé e ele é bom. E as pessoas se aproximam de Deus porque veem Deus na vida de Barnabé. Por isso que eu disse, lá no céu, quando você pergunta para o Senhor, você pode perguntar para Deus, Deus, e quem é mais importante, Paulo ou Barnabé? E Deus vai falar, os dois são meus filhos, cheios de fé, cheios de poder, cheios de autoridade. Todos os dois cumpriram o plano que eu tinha para a vida deles. E o meu plano para a vida de Barnabé era ser ponte. Ele foi ponte entre a promessa e a realização. Porque se não fosse um Barnabé, Paulo, não aconteceria o ministério de Paulo. Mas o mesmo Barnabé que pegou na mão de Paulo, pegou na mão também de João Marcos. Teve um desentendimento entre Paulo e João Marcos. E Barnabé não desistiu de João Marcos. Paulo, ele desistiu. Você está vendo? Paulo vai ser mais transformado no decorrer dos anos. Mas Paulo, ele ainda não era pacificador.
Depois Paulo vai se tornar um pacificador. Ele era um homem bom, ele era um homem cheio de fé, Paulo, cheio do Espírito Santo, mas ainda não era um pacificador. E neste momento, quase que Paulo destrói o ministério de João Marcos por ter desistido dele. De quantas pessoas você já desistiu? Você desistiu da sua família? Faça como Barnabé. Pegue agora essa pessoa que você desistiu. Pegue agora nas mãos. Não desista de orar por essa pessoa. Não desista de acreditar nessa pessoa. Veja a mão de Deus sobre ela. E Barnabé pegou João Marcos. João Marcos não tinha um problema de caráter, era um problema emocional. Ele não resistiu à dureza do ministério a princípio. E então Barnabé acreditou nele, discipulou João Marcos e, de repente, nós encontramos em 2 Timóteo, depois você lê, nós encontramos em 2 Timóteo 4, versículo 11, nós vemos Paulo pedindo para Barnabé, olha, manda João Marcos para cá, porque ele me é útil. O meu filho João Marcos, olha só, a reconciliação, que trabalho incrível de Barnabé. Além de pegar na mão de Paulo, pegar na mão de João Marcos, ele ainda reconciliou 2 ministérios incríveis. O ministério de Paulo com João Marcos, que agora andariam de mãos dadas. Você pode ser este homem, você pode ser esta mulher. Grandes milagres Deus pode fazer através da sua vida. Talvez o seu maior chamado você esteja desprezando. O seu maior chamado e a sua maior alegria é ser pacificador de Deus aqui na terra. Então, você que quer ser um pacificador, escreva agora no seu pedido de oração. Escreva o seu pedido de oração, porque nós vamos orar por milagres, mas também diga, Senhor, eu quero ser feliz, eu quero ser um pacificador. Faz de mim, Senhor, um pacificador dentro da minha família e dentro de todos os ambientes por onde eu ando, em nome de Jesus. Senhor, aprendemos o valor de sermos pacificadores e por isso nos colocamos diante do teu altar e pedimos, Senhor, realiza este milagre em cada um. Que a paz de Deus possa estar na mente, no coração de cada um. Senhor, que conflitos interiores sejam agora dissipados pelo teu poder. E, Senhor, em nome de Jesus, famílias que estavam destruídas, divididas, possam viver esta reconciliação. Ministérios divididos possam viver, Senhor, o milagre da reconciliação. Em nome de Jesus, que a unção de Barnabé possa recair sobre a sua cabeça, que você seja uma pessoa cheia de fé, cheio do Espírito Santo e que as bênçãos de Deus, que acrescentam alegria na sua vida e não dores, que as bênçãos de Deus te alcancem, que o milagre do Senhor seja uma realidade na sua vida no dia de hoje, que este seu pedido seja tocado agora pelo cetro de Deus e você vai celebrar o milagre em nome de Jesus. Amém e amém. Seja um grande pacificador e que os milagres de Deus possam te alcançar em nome de Jesus. Te aguardo também na área de membros, porque tem muitos cursos que vão te ajudar a crescer, amadurecer e frutificar.